5, 4, Ai, meu Deus. 3, 2, 1. Ao vivo. Olá, tudo bem? Estamos aqui no Pode Juntar, né? Porque antes não podia, agora pode. É, demoramos um pouco para começar, né? Devido ao atraso, né? Mas agora estamos aqui, já estamos bem preparados para começar. Vamos fazer algumas perguntas, vamos, né, falar sobre a pandemia, sobre os acontecidos da Covid-19. E é isso. E iremos contar pra você também sobre como que foi pra você, se foi um susto quando chegou a Covid pra você ou se não foi. E a gente queria saber um pouco mais sobre você. Então, 2019 foi o Covid, foi o ano da Covid. Eu estava em casa normal. E aí eu vi na televisão divulgando a informação sobre o lockdown, que vários comércios, todos estavam se fechando. O meu esposo, ele ouviu, me explicou. Falou, olha, precisa tomar cuidado, é perigoso, evitar contato físico, não pode contato com outras pessoas de fora. Eu também vi na televisão, eu vi informações no WhatsApp, nas redes sociais também, li textos e algumas pessoas já foram falando, né? E isso foi me preocupando, me alertando, com relação à minha família também, para tomar cuidado, evitar contato, evitar sair de casa, ficar em casa mesmo. É bem preocupante. A gente, né, ficou meio que distanciado dos nossos amigos, nossos conhecidos, até mesmo familiares, sem trocar assuntos, somente por redes sociais, né? E, tipo, os comércios também ficaram bastante tempo fechados. O quesito das máscaras também, bem chato, né? A gente tem que, né, falar de máscaras, ficava até mesmo, né? Sem falar, né? Sem falar o que queria mesmo, sem poder abraçar, sem poder manter contato. Era bem chato. Tanto que teve que, tipo, haver, tipo, mais distância também sobre uns parentes nossos que são próximos, ter que se afastar porque eles podiam estar com Covid também. E porque, como foi máscara, né? Falando da máscara, ficar muito abafado pra conversar, que transmitia muito calor, entendeu? Na minha família, poucos pegaram, né? Graças a Deus. Minha mãe pegou, mas eu, graças a Deus, não nem peguei a oportunidade de, né, ter contato com esse vírus. É, minha mãe chegou a pegar, mas, né? Mas do jeito que ela pegou, eu também não pude sair pra fora, não pude, eu fiquei distanciado também, porque se ela pegou, eu também pude estar, né? Mas eu fiz exames e nada aconteceu comigo, graças a Deus. E com a minha família, ninguém pegou. Mas minha mãe ficou com a suspeita de Covid, porque ela tinha ido no médico, né? Aí ela ficou perto de uma mulher que tava com Covid. Aí a gente teve que se distanciar dela. Que aconteceu isso. E O esposo, meu esposo, ele pegou Covid, mas como? Se a gente tinha um filho na época, e minha filha não entendia que não podia ter contato dentro de casa. Então a gente meio que evitou, usou máscara. O esposo, ele ficou. A gente ficou sem contato com ele, com minha filha também. Ele ficou trancado, ficou num quarto reservado. Eu e minha filha não pegamos Covid, graças a Deus. Mas a máscara foi muito difícil, questão de comunicação. Porque você pedia pro pessoal baixar a máscara, o pessoal tinha medo, não vou baixar a máscara, não. E aí eu pedi, olha, eu preciso oralizar, preciso entender. As pessoas não abaixavam a máscara. Aí eu pedia para escrever. A pessoa de longe, ela digitava, eu mostrava de longe com medo já, né? Com medo do contato.
Foi muito difícil. É porque, assim, querendo ou não, né, foi um susto pra nós. Tipo, essa chegada da Covid. E querendo ou não, tinha muita gente que tava com medo de pegar e tudo mais, né? Então, E a gente vai elaborar algumas perguntas pra você sobre como que foi a Covid pra você e tudo mais. A primeira pergunta é: como você ficou sabendo sobre a Covid inicialmente e quais são os seus pensamentos ou preocupações naquele momento? Então, como eu já expliquei, o meu esposo ele me explicou, ele me falou. Eu vi notícias no celular, os intérpretes também, alguns intérpretes explicando. E aí eu fiquei preocupada, minha mãe, meu pai, porque são idosos, né? Então tive que evitar contato com a minha família ama muito eles. E aí eu tive que evitar de estar muito próximo deles. Mas eu agradeço a Deus que foi tudo bem, não aconteceu nada, não perdi ninguém querido, né? Mas eu vi a minha mãe e meu pai por videochamada. Os, os surdos utilizam muito, né, a videochamada e alguns ficavam preocupados com o aumento da Covid. Mais ou menos 30 mil pessoas, 30 milhões, né, de pessoas que morreram, Tá, Preu? bastante. né? Então Muita subiu gente. muito rápido, muita gente morreu. Isso me assustou muito, porque realmente o vírus era muito perigoso. Deu medo, sim. Eu mesmo fiquei com a mesma preocupação. Porque, tipo, quando o vírus chegou aqui no Brasil, eu já pensei nas maiores restrições, né? Os bloqueios de ver meus amigos, meus conhecidos, meus familiares, né? Já pensei, tipo, quando fiquei em casa, até mesmo aumentou, assim. Até minha inteligência diminuiu, né? Pelos bloqueios, assim, das escolas, assim. A gente não ficava indo, né? Porque a gente tinha que ficar em casa, né? Perdi bastante conteúdo na escola, quase perdi familiares, mas graças a Deus ficou tudo bem. E como que foi? Sua filha, ela foi pra escola, ela ficou em casa, ou ela tipo, ela teve que se afastar muito? Então, minha filha na época estava na maternidade, no maternal, pequenininha. Aí a escola particular dava atividade para ela fazer em casa. Aí, às vezes, tinha chamada de vídeo. Nas atividades, a professora, reunião de como que estava, o jeito, filha estava bem, conversamos e o esposo, ele auxiliava, traduzia para ela algumas coisas, porque antigamente, na chamada não tinha legenda. E agora tem legenda. Então, facilitou muito. Os textos agora estão melhores do que antes. Antes demorava muito para aparecer a legenda, hoje não, hoje já tem. Quando a fi... Ah, tá, em 2021 começou a ter presencial nas escolas, tudo. E aí foram de pouco em pouco voltando. E aí teve reunião. O pai e a mãe estavam preocupados do filho ir, né? Então É ficaram com triste. medo. E aí depois o esposo dela começou a trabalhar, voltou a trabalhar, e ela ficava em casa sozinha. E aí tinha vídeo chamada e a legenda para ajudar. Meet, pelo Meet, aplicativo Meet. Uhum. Foi o que ajudou muito, principalmente os Na minha surdos. escola, ia chegar a ter os encontros por esse aplicativo Meet. A gente acabou tendo aulas pelo CMSP, o Centro de Mídias de São Paulo. Aí Como? a gente. Centro Perdão? de Mídias de São Paulo, É C? MSP. O Centro de Mídia de São Paulo, a gente tinha aula online por lá, a gente tinha igualmente assim na escola, matéria, geografia, português, inglês, por aí. Mas aí a gente tinha online, né, que
não era tão fácil assim de entender, né? Porque não era todo o período. A gente tinha uma hora sim, uma hora não. Já na escola não é assim, né? Já na escola é melhor. Então, essa fase da pandemia de ter, assim, bloqueios assim, né? À distância, afetou bastante, né? A inteligência dos alunos também, como dos adultos também. Porque a gente, né, perdeu bastante aprendizado, né? Como presencialmente na escola. Aí foi difícil. Sim, foi um pouco difícil, né? Porque, como posso falar? Foi um afastamento também, né? E tinha muita gente que não tinha acesso, né, aos aplicativos, à internet, então muita gente ficou sem estudar e conseguiu estudar só depois de muito tempo. Agora sim, pode ir. Então, já vamos entrar na próxima pergunta. Bom, você encontrou dificuldades para acessar informações sobre a Covid-19 devido às barreiras de comunicação? Teve sim muita barreira, muita dificuldade, porque eu tenho alunos surdos, sim, que reclamaram, alguns falaram assim, olha, eu não tenho internet, eu não tenho como estudar, então acabou perdendo. E às vezes travava, né, por conta da internet, o intérprete também às vezes saía meio falhado, os surdos não conseguiam acompanhar nas escolas. Eu também tive dificuldade no quê? Eu, por conta da máscara, né? Eu não conseguia fazer leitura labial. Às vezes, a pessoa, na própria chamada de vídeo, ela queria fazer com a máscara. O trabalho do médico também era um pouquinho mais complicado, né? Eu pedia pro pessoal, falar, olha, por favor, abaixa um pouquinho, né? Mesmo distante, mesmo por vídeo, né? O profissional de saúde, ele não abaixava a máscara para ter um contato. Então, foi muito complicado. E aí essa questão da máscara foi assim, pro surdo, para a comunidade surda foi muito difícil, né? Até até uns tempos atrás, você não conseguia. O surdo ele ia em algum lugar e não, tipo, você pedia. Hoje, se você vai no hospital, ainda existe essa dificuldade. O surdo ele chega num lugar e não tem, eles pedem, olha, você baixa a máscara só um pouquinho. Eu sou surdo, mas eu oralizo. E aí o pessoal tipo ignora e sai andando. Não, eu preciso da máscara, né? Imagina, é, ela tá falando, imagina se um surdo pega e bate numa árvore, sofre um acidente de moto, e aí leva e chega lá no hospital, mas tá todo mundo de máscara, e aí o médico, a enfermeira vem e aplica uma injeção, um medicamento, sem perguntar para ele se ele tem algum tipo de alergia, nada. Vai lá e aplica direto. E aí depois acontece, vai lá, entrega o papel e fala assim, ó, agora vai lá e paga. É Teve uma complicado. surda que aconteceu isso com ela. Então a gente precisa ter respeito com o próximo. Sim, Pensa que na Covid, os surdos, a família, pegou e aí não podia ter contato. E aí só moravam eles sozinhos dentro de casa. E aí a mãe pegou e precisava ir no hospital, que aí estava internado e não tinha o que fazer com aquele surdo. E aí não tem comunicação, não tem como se comunicar para procurar saber se aquele paciente está bem, se ele não está. E aí como que você faz? Não podia entrar com o celular. Não podia ter, não tinha como você ter novidade, procurar saber como que estava o surdo. Aí você imagina como que fica a cabeça da mãe do surdo. Pô, será que ele morreu? Será que ele tá bem? E aí, tipo assim, ninguém avisou, ninguém falava nada. E aí ficava esperando uma informação a respeito do paciente internado, né?
Imagina. Sim, né? E querendo ou não, como que foi. Tá tudo de todo mundo usando máscara, né? Era difícil, né? Porque tem surdos que usam leitura labial. Eles entendem pela leitura labial que eles estão escrevendo. Aí foi muito difícil por conta que da máscara que tampava. E que eles não conseguiam entender muito bem o que as pessoas falavam, né? Era meio difícil de entender. E, querendo ou não, tipo, alguns médicos não sabiam o que que era Libras e tudo mais, pra tentar se comunicar. Ou seja, então eles, por isso que deviam ter aplicado também, porque estavam com medo, tipo, de, vou tirar a máscara, mas eu não sei o que o paciente tem. Exatamente. A leitura labial é uma das maiores habilidades que um surdo tem, né? Porque, né, sem ela, eles geralmente não conseguem entender. Porque nem todos, a maioria não sabe Libras, né? Aí não sabe, né, se comunicar com o surdo. Então a leitura labial é bastante usada. Como também para meios de comunicação, né? Pra, tipo, ele não sabe, a pessoa não sabe fazer Libras pra mim. Eu vou então, né, entender o que ela tá falando, pra me conseguir pelo menos entender o que ela tá querendo dizer pra mim. O surdo não gosta de fazer leitura labial. Não? Não gosta. Eu gosto, não tenho problema, mas outros surdos não gostam de fazer leitura labial. E isso precisa ser respeitado, que não são todos os surdos que Uhum. gostam. Sim. Eles gostam de Libras, eles preferem a Libras. Essa questão de fazer leitura labial é, em último caso, quando ele está sozinho e aí não tem como, não tem outra forma para ele se comunicar e aí ele é obrigado a fazer leitura labial. Se, por exemplo, ele está num grupo e aí tem lá alguém que sabe Libras, ele vai procurar sempre estar perto de quem sabe Libras e não para fazer leitura labial. Porque se fosse só para fazer leitura labial, não teria por que existir a Libras, entenderam? E por qual motivo eles não gostam da leitura labial? Porque, porque pensa, os surdos eles sofreram a vida inteira e é algo que é cansativo, Sim. É sabe? E chato. outra, a Libras é minha zona, pro surdo é a zona de conforto dele. Porque, por que que eu vou ficar fazendo leitura labial? Eu não consigo, nem todos falam, gesticulam da mesma forma, igual, Sim. entendeu? A gesticulação, cada pessoa tem um jeito diferente de gesticular, tá? Isso, cada um tem uma identidade. Então, tipo assim, ó, você fala de um jeito, você gesticula de um jeito, e aí o surdo entende a forma que você gesticula. Ele gesticula na hora que ele vai falar, ele fala, não usa muito a boca, então ele fica bem pouquinho. Pro surdo é dificultoso. Pensa que é cansativo você olhar só para a boca. E aí você tem que tentar entender o que o outro está querendo dizer só naquilo. Sendo que eu tenho uma língua que ela não é falada, a Libras não é uma língua falada, é uma língua gestual, visual, que ela é rica como uma língua falada, verdade? Por isso que tem algumas crianças que nasceram surdas, elas não conseguem entender, elas têm medo do quê? De usar, de, perdão. Tá, ela quis dizer o seguinte, que tem crianças que, tipo, elas crescem e aí elas não se sentem confortáveis de ficar fazendo leitura labial. Que elas gostam de fazer a Libras, a língua delas, né? A língua materna delas. Entendeu? Então, tipo, a Libras é algo confortável pra eles e que, tipo, é uma prática já, tipo, comum de se fazer entre as pessoas surdas, certo? Eu mesmo, eu me sinto confuso. Muitas adolescentes jovens por aí
quando vai conversar com uma pessoa surda, ou seja, que não fala, não tem muita, né, muito conhecimento. Ela não vai saber usar Libras porque às vezes ela não teve oportunidade ou ela não teve vontade. Porque muitas pessoas não praticam a Libras, pois acham que não vai nem chegar perto de uma pessoa surda. Mas aí que tá, elas aparecem do nada, assim. A gente tem que saber ou ter o mínimo de aprendizagem da Libras pra gente conversar com elas, né? Que seja. Aí, E vamos para a próxima pergunta. Como a tecnologia ajudou a melhorar sua comunicação e acesso a informações? Há algum dispositivo ou aplicativo que você considera essencial? Sim, existe. O Icon. O Icon é um aplicativo essencial. Quando você precisa de um intérprete em algum lugar, ele acaba acionando o intérprete, né? Funciona como uma videochamada. E aí tem a tradução, né, em Libras, com relação ao que está sendo falado para a pessoa surda. É importantíssimo. Também tem também a videochamada, né, os cursos online. verdade. Embora a internet não tenha ajudado muito, mas na videochamada ela ajuda muito, principalmente com a comunicação. Às vezes eu quero encontrar um amigo, né, tá muito longe, aí eu chamo ele por videochamada no WhatsApp, eu converso, é mais fácil, mas tem alguns problemas na internet, dependendo se ele tiver em algum lugar que o sinal da internet for ruim, vai ficar travando. E assim, como que é mais ou menos esse aplicativo? Ele é tipo uma chamada que tem um intérprete lá que vai estar te ajudando? Deve ser, né? Hum? Deve ser. O aplicativo, sim. O aplicativo da Icon, se fosse o celular, você tem um aplicativo no celular ou no tablet, e aí você faz o pedido da chamada. Por exemplo, você vai no médico, não tem um intérprete. Aí você faz a chamada, aí lá na hora vai ter um intérprete, e aí tudo que o médico estiver falando, ele vai traduzir em Libras para o surdo. Entendeu? Entendi. Interessante, porque, né, assim ela pode compreender as coisas que as outras pessoas que não sabem Libras falando com esse aplicativo. Parece ser legal, depois eu vou pesquisar e procurar saber mais, né? Uhum. E foi muito mais fácil, né? Pelo aplicativo. Sim. O WhatsApp também ajudou muito com relação à comunicação. Porque agora eu não preciso ficar toda hora ficar digitando. Você viu também que tem no lugar do áudio, você consegue fazer tipo é, um videozinho bem pequenininho, Eu Hum, vi. aquela bolinha, aquela bolinha. É. já vi. Hoje tem essa opção e tem ajudado muito a comunidade surda Nem nisso. mando mais áudio depois disso. Eu também, ó. É muito mais divertido de ir lá usar e também é muito mais. Tem muito mais facilidade, ao invés de usar só o áudio também. Uhum. Pode ir. Tá Mais próxima alguma coisa? pergunta. Vou para a próxima pergunta, então. Uhum. O que você gostaria que as pessoas ouvissem, entendessem melhor sobre a comunidade surda? Que é importante para nós dizer para vocês que como que é a vida do surdo aqui no Brasil.
Quantos surdos, mais ou menos? Tá em média, tá 10 milhões. São 10 milhões de surdos aqui no Brasil. Primeiro, Bastante. sim, seria importante se a Libras fosse segunda língua aqui no Brasil, porque a primeira é o português. E seria importante se a Libras fosse a segunda, porque existem muitos surdos. Seria importante que tivesse mais cursos, mais incentivos para as pessoas aprenderem mais Libras, que as pessoas valorizassem mais a língua, né? Sim. Porque seria muito bom, né, para a vida de todos aprenderem Libras. Se o Brasil aprendesse, seria bom para o surdo também. Impor- hum, Ele conseguir se comunicar em tantos lugares, escola, hospitais, em vários lugares seria realmente importante, mas agora, infelizmente, são poucos lugares que tem essa questão da acessibilidade em Libras, né? Tem lugar que não existe isso, infelizmente, é algo muito triste para o surdo, algo muito triste para a comunidade. Falta intérprete de Libras, infelizmente. Quando o meu sonho é ver um Brasil onde as pessoas saibam Libras, seria muito bom. Onde as pessoas fossem mais unidas, onde houvesse empatia, né? É importante e essencial. Poderia haver mais oportunidades, né, por aí espalhadas pelo mundo. Por exemplo, na escola poderia ter uma matéria, né, somente para Libras, na escola para que os alunos pudessem, né, já aprender e aprender a conviver, né, com surdos assim diariamente, como todos os outros sabem. Isso é uma atitude que precisa realmente ter uma disciplina. Seria muito importante. Porque eu ensino crianças na escola e tinha um surdo, uma criança surda. E aí ele veio, né, para Nisfran para poder aprender Libras. Só um surdo. E ensinou todos os outros a se comunicarem com ele, para que haja inclusão, né? Para que ele não se sinta sozinho, aquela criança surda, ele saiba que existe que ele tem um amigo, né, que ele sabe Libras, não é surdo como ele, mas que aprenda Libras. E aí eu percebi, eu gostei do que aconteceu. Observei e que houve comunicação do surdo para com as crianças ouvintes. Então eu quero que todas as escolas tenham como disciplina Libras. É uma língua. É uma língua. Como as outras. Como o português, a física, a química, né? Todas numa escola regular existe uma disciplina e seria interessante que colocasse a Libras, né? E aí vamos torcer e pedir a Deus para que breve coloque. Aconteça. Tem escola municipal de Paulo Araraquara, na rede, eles têm uma disciplina de Libras. Na rede municipal de Interessante. Araraquara. Particular também. Araraquara, não está muito longe. Não? Araraquara. Tá longe. Araraquara é longe. É? É um pouquinho. Mas lá eles têm uma disciplina em Libras. Que aí quem ensina é um instrutor surdo. E é muito importante o instrutor surdo. Tanto para criança, para jovem, adulto. Precisa que o professor seja surdo. Por quê? Ele vai ter contato com o surdo. Vai conhecer o mundo do surdo.
Eu vejo professor ouvinte ensinando Libras, mas eu não me sinto bem. Falta alguma coisa, falta um jeito, né? Os surdos, as crianças, eles precisam entender o surdo. É importante isso. É importante ter contato com o professor surdo, sim. Eu apoio você. Sou contra o professor ouvinte ensinar Libras. É verdade, né? Sim, seria muito melhor, tipo, um professor que sabe Libra, mas que não é ouvinte, ensinar da aula, porque, tipo, as crianças vão ver que, tipo, ele é igual eu, então vou me sentir mais confortável em estar perto dele lá, que eu vou entender, vai ser muito mais confortável, tipo, de ser do que um ouvinte. Porque a absorção é diferente, né, do professor surdo com o professor ouvinte. Porque o surdo ele conhece o próprio mundo, que nem eu sou professora, quase 12 anos. Sempre ensinei Bastante. Libras. E no primeiro dia que eu ensinei, foi difícil, mas depois eu fui acostumando. Foi maravilhoso ensinar as crianças. Foi perfeito aquilo lá para mim. E as crianças entenderam. E aí depois eu usei um pouquinho de voz, aí tipo, elas foram acostumando com aquilo. Adolescente é a mesma coisa. As pessoas falam que é um pouco estranho, nada, mas os adultos entenderam também. Eles nunca tiveram contato com surdo, ficaram com um pouco de medo, né? Nossa, ela é surda, mas que nada. Eu fui, me coloquei, e aí eles foram acostumando também. Não é preocupante, não precisa se preocupar. Surdo não é um monstro. Tenta conhecer o professor surdo e você vai gostar. São pessoas normais. A língua de Libras deveria ser, né, utilizada como as outras, né? É apenas uma língua não verbal, né? Tipo, se a gente pudesse ter mais aprendizagem, a gente já estaria falando até melhor que os intérpretes já, né? Como é que é? Que eu perdi aqui. Fala de novo. Se a gente tivesse, se a gente tivesse mais oportunidades, a gente estaria falando, né, já melhor, né, a língua da Libras, mas são bem poucas, né? Poderiam estar mais espalhadas por aí. Sim. E como o José diz, né? Tipo, seria muito mais melhor assim, porque a gente ia ter mais uma comunicação muito mais forte com as pessoas que são surdas, que a gente ia ter, tipo, a gente vai entender aquela pessoa que ele tá fazendo em Libras. E a gente também vai começar a entender como que é o mundo dessa pessoa. Próximo. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Você pode. Quais dicas você daria para alguém que quer ser mais inclusivo para com as pessoas que são surdas? Vou fazer uma pergunta para você. O que é importante na empatia? Só o surdo? Só o cego, o cadeirante? Todos. Todas as deficiências. É importante empatia. O principal para o surdo, no caso o surdo, as pessoas precisam respeitar a língua do surdo. Porque eu vejo algumas coisas estranhas, como, por exemplo, intérprete mentindo a respeito da interpretação, fazendo de qualquer jeito, sendo capa... Aí, me fugiu a palavra. Capaticismo. Isso, capaticismo. Tá? Isso é crime, tá?
quando você zomba do surdo, quando você ofende aquela comunidade, não respeita, isso é crime. Pegou minha tosse. Então, Verdade. falta respeito, precisa ter respeito. O ouvinte, todos, de uma forma geral, precisam respeitar a língua. Por exemplo, ele cresceu e só quer Libras, tem que respeitar ele. Ou ele cresceu, ele sabe oralizar, sabe Libras. É igual, o jeito é igual, o respeito tem que ser igual, mútuo para todos. Vocês são ouvintes, eu tenho que respeitar vocês. Eu não fico diminuindo, eu não fico zombando de vocês, né? Tá certo que vocês precisam aprender Libras, mas tem que haver respeito. As pessoas precisam respeitar a língua. Isso é importante. Sinais, valorizar a Libras, porque ela é uma língua maravilhosa. Deus, ele deu as mãos para que nós pudéssemos nos comunicar. Tem surdos no mundo inteiro. Mas a Libras, ela é aqui, própria aqui do Brasil. Lógico, cada país tem os seus sinais diferentes. E no caso da dica, empatia. Sim. A empatia tem que ser igual para todos, né? Até porque a Libras, né, deveria ser normal para se utilizar. Porque são pessoas normais, como todos os ouvintes, assim, são normais, como os surdos, né? São iguais. Então, né? Às vezes eu penso assim, eu quero... Mãe, eu posso ter filho. Eu tenho 2 filhos. O ouvinte pode ter filho? Pode. O ouvinte não quer ter filho? Respeita. Verdade. Tem que haver respeito em primeiro lugar, né? Porque, querendo ou não, o surdo tipo, é igual nós, que somos ouvintes. Somos, tipo, nós temos o quê? Nós temos mão, nós temos braço, nós temos pernas. Não deveria ter comparação. Isso, não devia ter comparação, somos todos iguais. Não podemos deixar, tipo, a empatia de lado, temos que botar, tipo, quase em primeiro lugar. Porque, assim, pelo que eu sei, a gente tem que haver respeito com todo mundo. Mesmo se houver alguma diferença. Pode ir, não sei agora. Próxima pergunta, então? Tá. Como a obrigatoriedade das máscaras afetou sua capacidade de comunicação, especialmente considerando a leitura labial? Pra mim foi difícil, porque o pessoal não baixava a máscara. O pessoal não respeita, né? Nem um pouquinho. O pessoal com medo. Né? Eu pedia para escrever, a pessoa escrevia. Ou então mostrava, mas assim, né, com medo. Então, por exemplo, às vezes eu tinha que mostrar, né? Caneca, água, tem água. Porque a máscara, o pessoal Atrapalhava. tinha medo. Por causa da gripe e tal. Precisava ter um pouco de respeito, criar uma estratégia para poder se comunicar, né? Telefone, por exemplo. Só isso. É sobre isso. Não, calma. É chato mesmo, né? A questão da máscara, assim, atrapalhando a leitura labial. Desculpa, Não, é muito usada. um galo. Meu telefone é um galo. Podcast tudo pode acontecer. Então,
E, assim, na minha opinião, tipo, em todos os médicos, sabe? Deveria ter uma pessoa que fosse um intérprete. Que, eu vi que essa pessoa é surda. Vamos chamar alguma pessoa que é intérprete e também um médico pra, tipo, saber o que a pessoa que tá fazendo Libras tá fazendo. Porque aí haveria mais, tipo, mais facilidade pra nós. Uhum. Já aconteceu comigo de ir no médico e ter a enfermeira que sabe Libras. Aí outro dia eu fui e aí não tinha a outra enfermeira que sabia Libras, né? Por causa do turno. Difícil. E aí teve que digitar tal. Me senti super mal, porque eu tive que ficar mostrando toda hora pra enfermeira o que eu tava sentindo. Aí ela tem um aplicativo que ele traduz a voz e mostra o texto. Aí falava, a pessoa falava, pá, 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 e saía escrito o que ela tinha falado. Uma estratégia, mas é muito difícil. Nem todos os surdos ele tem esse acesso, ou então tem um conhecimento da língua portuguesa. Quando você chega no hospital, por exemplo, com dor de barriga ou com febre, é um pouco mais difícil. Né? É difícil encontrar um médico que saiba pelo menos alguma coisa em Libras. Hoje, agora tem lei, atualmente tem uma lei que agora é obrigado a mãe ou o pai surdo, estiver grávido, precisa ir lá fazer a cesárea, o parto, é necessário chamar um intérprete. Se os pais forem surdos, o hospital ele é obrigado a chamar o intérprete para ele entrar em sala cirúrgica para acompanhar o parto. Seja particular, seja no SUS, independente. É obrigatório agora, por lei. Por exemplo, eu tive experiência, tive 2 filhos. No parto, meu marido estava comigo, conseguiu se comunicar super bem. Eu preciso de intérprete, mas e se os pais forem surdos e não tiver? É necessário ter um intérprete ali para auxiliar, tal, para ver, para o intérprete ele auxiliar na hora do parto. Na hora de falar, ó, piorou. Todo mundo de máscara. Aí, às vezes, o médico fala assim, ó, força, força, mãe. Vai ficar gritando lá, e é surdo, como vai fazer? Aí, por isso que precisa do intérprete, né? Vai lá, ó, empurra. Aí o intérprete fala assim, ó, força aí. Força. É nesse auxílio, nessa ajuda que hoje não precisou. Foi cesárea? Ah, filho. Não precisou dela, não foi parto normal. Qualquer Deus me local livre. deveria ter um intérprete, né? Porque é sempre muito necessário. Porque, né, as pessoas duvidam muito das possibilidades, né? Que duvidam que pode chegar alguém surdo, né? Alguém que necessita da Libras ou de um intérprete. Você sabe que hoje o governador do estado de São Paulo, você pode falar, mas eu já vou falar. Ele criou dentro das delegacias hoje, se um surdo chegar num DP, não tem intérprete. Todas as delegacias, eles têm um tablet, que aí eles chamam o ICOM. O ICOM ele vem e aí abre lá e o intérprete ele auxilia junto no tablet mesmo. QR Code? É. Aparece Legal. já tipo, às vezes no totem, dependendo da delegacia, tem um tablet. Uhum. Isso está equipado em todas as delegacias do estado. Tem um tablet e aí o surdo chegou, ele precisou de um atendimento ali. Não tem mais aquela correria de conhece um intérprete, conhece alguém que saiba, não. Agora, por lei, eles têm ali o tablet
para poder auxiliar o surdo no atendimento dentro da delegacia. Legal, todos os lugares deveria ter isso, né? Isso seria importante se estivesse no Brasil, né? Nossa! Vai demorar. Demora pra acontecer. Só se acontecer de o quê? Calma, vamos. Precisamos trazer os intérpretes. Sim, ela está explicando que precisa primeiro ter acessibilidade, né, que é o importante. E na hora certa vir acontecer tudo isso dessa forma que aconteceu. E não assim, do nada, não. E querendo ou não, tipo, não podia ter só no país, podia, tipo, ter em todos os lugares, porque todos os lugares, tipo, vai ter pessoas surdas que, tipo, vai ser preciso ter isso. E no negócio lá, como que você tinha falado antes lá, tipo, que as pessoas ficavam fingindo fazer libras. E, tipo, na delegacia ou em outros lugares, podiam estar fingindo estar fazendo libras lá para as pessoas que são surdas. Aí, tipo, o surdo vai pensar assim, não tô entendendo o que essa pessoa tá fazendo. Aí a outra pessoa pode, tipo, tá fazendo certo sim, vamos deixar fazer aí, né, pra ver o que vai acontecer. Pois é. Se você tipo assim, se na hora que você tá lá na televisão, você vê um intérprete, ou então você tem algum lugar, você vê um intérprete fazendo, você tem um conhecimento da Libras, e você vê ele fazendo errado, ou então um surdo ele fazendo errado, processo nele. Processo no intérprete. Porque querendo ou não, né, Porque ele tá negando errado, né? a comunicação. Porque Tá negando a comunicação. muitos É. tiram proveito por cima disso, né? Aproveitam que eles já não escutam mesmo, né? Já não, né? Não tem muita acessibilidade, aí já façam do jeito que quer, porque estão ganhando por isso, né? Então, as pessoas têm intérprete que aproveita, né? Uhum. Cresce o olho e fala, opa, dinheiro, dinheiro. E aí, na hora de fazer lá, faz de qualquer jeito, infelizmente. Essa é a verdade. É real triste. isso. Né? Mas. Né? Faz um concurso para intérprete de Libras. E a Libras é defeituosa. E aí o surdo, quem sai prejudicado em tudo isso é a criança surda que está, por exemplo, na sala de aula, Aprendendo. precisando do intérprete para interpretar o que está sendo explicado. E aí, mas eu tenho um concurso, eu passei no concurso, eu sou intérprete. E a Libras dá até vergonha, né, de falar que é intérprete. Interpreta errado. Interpreta tudo errado. E aí prejudica a vida inteira do surdo. Sim. Tem concurso que ele precisa trazer o surdo para o surdo avaliar se ele sabe Libras ou não. Se não souber, não passa. É importante, mas isso acontece, é ruim. Sim. Eu já fiz concurso, esperei até hoje. Felizmente ninguém chamou, né? Porque não tem nenhuma avaliação, nada para avaliar. Moço, desliga esse galo aí, ó. Jesus, o galo, ele esqueceu de desligar o galo. Deu 10 minutos, ele gritou. O galo, eu esqueci de desligar o galo. Porque dá meio-dia, que é a hora que eu almoço. Entendeu? Que já começa a ficar fome.
gordinho, sabe como que é, né? Pra descontrair. Desculpa, cadê? Então, não são todos os lugares que eles trazem o intérprete. Mas deveriam. Edital. Isso. O edital às vezes está errado. Ele explica as regras, mas só fala focado no ouvinte e não no surdo. E o principal do edital tem que ser pro surdo. Pois é. Isso é triste. Instrutor surdo. Aí traz o ouvinte para ser professor de Libras. Aí viu lá, ó. Precisa, ó, a vaga para instrutor surdo. E o que que eles chamam? O professor ouvinte. Tiram a chance do professor Tiram a surdo. oportunidade, é tirada a oportunidade do professor surdo que estudou, se dedicou Batalhou. ali para estar ali, e aí no concurso público que é destinado pro surdo, eles colocam o professor ouvinte. Tanto que, na minha opinião, é uma injustiça, porque, como falaram, das pessoas tá fazendo, tipo, não saber Libras e fazer. Ah, ele. Tipo, uma pessoa interpreta e interpreta tudo errado lá na escola ou em outros lugares também. Aí, tipo, o que essa pessoa tá fazendo? Aí empurra o cargo da pessoa surda, tipo, de fazer tudo certinho. E, e ao invés de aproximar, afasta a pessoa. Tiram o cargo. Eu vou e eu tiro o surdo. Precisa respeitar, né? Já aconteceu comigo de fazer pós. E veio o intérprete. Falou assim, então, na Libras, a própria Libras ser ruim, o intérprete é de pós-graduação, né? E aí, essa foi a minha expressão. Eu estava estudando pós, aí teve um intérprete. E o intérprete ruim, começou a ficar nervoso, não sabia os sinais, só a datilologia. Eu não falei mal, eu fui, chamei, oi, tudo bem? Olha, precisa melhorar, tal, estudar mais a Libras. Desculpa, mas eu preciso que troque o intérprete. Aí foi lá, trocou o intérprete. Trocou, veio outro. Um pouquinho melhor, né? Cada um tem um motivo, né? Pô, trocou 3 vezes. Agora no final melhorou. Trouxeram um top pra mim pra poder interpretar. É sobre isso. Mas eu não sou uma pessoa monstra, não. Se vocês intérpretes têm uma certa dificuldade, é importante você ter mais contato com a comunidade surda, se comunicar melhor com eles, se incluir dentro do mundo do surdo e aprender, procurar aprender mais. E pegar o jeito do surdo, se mania de surdo. Porque quando a gente convive muito com surdo, a gente acaba tendo alguns costumes deles, a gente pega para si. Então, às vezes alguma expressão, algum jeito, a Libras, né? Você acaba sendo igual aquele surdo, né? Por isso que é Sim. De importante algum o jeito. intérprete não ser só aquela pessoa que só tá ali, interpreta, pega as coisas dele e vai embora. Não. Ele tem que ser aquele que tem convivência, tá junto, convida para ir na casa, ou vamos no shopping, vamos passear junto, ter essa convivência. Não tá ali só por isso aqui, ó. É, tem que haver intimidade também com a pessoa. Eu gosto
muito, eu tenho amigos intérpretes, sim, conheço cada um, sim, mas tem alguns que eu vejo e eu fico quieto, eu não falo nada. Eu agradeço pela amizade, maravilhosa só, mas agradeço a Deus. Eu vou lá, converso, oi, tudo bem? Então, preciso dar uma melhoradinha na Libras. Eu sou uma pessoa, eu sou professor, eu falo isso. Olha, eu quero ajudar você. E aí eu passo alguns pontos que o intérprete precisa melhorar ou não. Uhum. Alguns nem me chamam, nem falam nada comigo. Sim. É sobre isso. E assim, e foi isso, entendeu? E a gente gostou muito de ter interrogado você, ter participado aqui do Pode Juntar. Foi muito legal, entendeu? Ter aqui a companhia sua. Foi muito bom. Foi E gratificante pra gente. isso. Porque, né, com isso a gente pode ter acesso a mais informações sobre os surdos, né? A gente pode, né, ter mais essa disciplina, né? A gente pode aprender mais, né, como foi o conceito de vocês na pandemia, né, durante esse vírus que estava solto por aí. E, né, foi legal. Sim. Obrigado. E é isso. Muito obrigado a vocês por terem me chamado, pelo convite. Muito importante, interessante também as perguntas, o nome. Pode juntar. Vou dar um sinal, para você dar um sinal, vou dar uma observada e depois passo o sinal para vocês. Muito obrigado. Adolescentes maravilhosos. Agradecemos também. Foi isso.